Fala pessoal, começando mais um Bencast, né? Com vida que vocês estão amando. Então hoje a gente tem um convidado especial que é o Gabs da Alura. E aí, Gabs, beleza? Opa! Beleza? E aí, cara? Valeu pelo Tudo convite. jóia? Isso aí. E também um anfitrião nosso que já é de casa, é o Ben Dev, conhecido como Júnior aí. Fala aí, Júnior. Alô, 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 tamo junto. É isso aí, cara. Galera, vai ser o papo fluido mesmo, igual nos outros Bencast. A gente vai conversar um pouco sobre o assunto, como está o mercado de trabalho para os desenvolvedores e vamos fluindo aí, tá bom? Ô Júnior, você quer começar perguntando alguma coisa? Cara, uma coisa que eu acho muito interessante no Gabs é acompanhar ele no Twitter. E todo dia ele posta lá o café da manhã. Conta pra gente aí. Qual que é a vibe que você fala assim, não, cara, hoje eu tenho que mostrar, e aí, jovem, como tá o café da manhã de vocês? Eu acho isso muito da hora, cara. Então, cara, esse negócio do café, eu comecei há um tempo atrás a postar. Na verdade, tinha algumas postagens que eu fazia meio que com frequência, assim, que era essa do café. E na sexta-feira eu postava um sextou fazendo um hang loose. O hang loose eu parei, mas o café eu continuo. E não é todo dia, é o dia que eu faço o meu ovo, que eu faço café. Eu confesso que ultimamente esses dias que a gente está tendo que ficar em casa o tempo todo, né, por causa da pandemia, etc e tal, eu tô acordando mais tarde, então tem dia que eu nem tomo café. Mas eu comecei a postar e aí as pessoas começaram a curtir, e eu percebi que às vezes é uma coisa que as pessoas gostam mais até do que postagem de conteúdo, às vezes alguns links que eu posto, as pessoas gostam mais disso. Então eu comecei a deixar um pouco mais trabalhado, tirar umas fotos melhores, fazer umas perguntas, ou se não colocar alguma coisa que eu tava pensando junto com o café. E não sei, cara, as pessoas gostam, às vezes tem gente que até fala, ô, cadê o café? Me marca no café, falando, ó, o café é igual do Gabs aqui. E a questão do ovo é porque eu gosto de ovo e eu tento, ao máximo que eu posso durante a semana, ser meio low carb, né? Não comer muito pão, massa, esse tipo de coisa. Obviamente agora que eu tô em casa o tempo inteiro tá foda seguir isso aí, né? Mas é isso, essa é a história do café. Gabs, isso Cara, é mais também questão da autenticidade, né? Então a pessoa gosta de ver o que está acontecendo mesmo e ver o dia a dia da pessoa que ela admira. Eu acho que isso cria até um vínculo mais próximo, que nem você falou de postar um link, algum artigo, o café interage mais porque a pessoa vê mais o humano ali. É verdade, faz todo sentido mesmo. ó, tipo assim, na sua opinião, eu conversei com várias pessoas já sobre o mesmo assunto, mas a sua opinião como instrutor, como pessoa que está sempre renovando esse conhecimento, como que você acha que o mercado de desenvolvimento vai se portar perante essa pandemia? Você acha que, tipo assim, o mercado pode crescer, o mercado pode diminuir, pode dar uma queda, porque eu já vi algumas empresas meio que se autodeclarando que vai ter que não só adotar home office, mas como tirar algumas pessoas da área, porque alguns clientes já caíram fora, né? Na sua opinião, o que você acha sobre isso? Tipo, como que o mercado de dev vai se portar perante toda essa calamidade que a gente tá tendo? Bom, essa é uma pergunta difícil. É, Eu acho que depende muito do nicho, né? Nós, por exemplo, aqui trabalhamos com educação e principalmente educação à distância. Eu não acho, não sinto, pelo menos, que a queda vai ser grande, pelo menos nesse nicho que a gente está, já que as pessoas ficando em casa, teoricamente, né, elas têm mais tempo para estudar e até surge, né, a vontade de estudar. Muitas pessoas estão falando sobre isso nas redes sociais. Ah, estou aproveitando agora que eu estou em casa para fazer curso, para estudar aquilo, isso e aquilo. Na nossa empresa, o nosso CEO já conversou com a gente, fez uma reunião e disse que não vai ter corte, não vai ter nenhum tipo de redução, que todo mundo pode ficar tranquilo com relação a isso. Isso, inclusive, é uma coisa que eu sou muito grato por trabalhar onde eu trabalho, que a empresa ela é dirigida por pessoas muito sérias e competentes,
Eu não tô falando só isso aqui pra puxar saco da galera, não, tá? Mesmo porque eles nem vão ouvir. Eu imagino que eles nem vão ouvir isso aqui, mas é que eles realmente são pessoas muito, muito sérias e muito pé no chão, assim, sabe? Eu sou muito, muito feliz mesmo de trabalhar numa empresa dirigida por esse tipo de pessoa. Então, voltando à sua pergunta, né? Que eu dei uma desvirtuada aqui, mas do mercado como um todo, cara, olha, eu sinceramente eu não sei dizer. Não sei dizer mesmo. Assim, né? A gente sabe que em 90% dos casos das pessoas que desenvolvem software, não necessariamente elas precisam estar no local para trabalhar, né? Então, isso aqui, né, talvez seja até benéfico, entre aspas, né, para que passando essa crise toda, algumas pessoas percebam que dá para deixar em casa, dá para ter home office, não precisa chuchar todo mundo dentro do escritório, pode ser um efeito colateral bom dessa crise aqui. Agora, bom, né, mas mais uma vez eu tô divagando aqui. Eu acho que depende do nicho, depende do negócio, e eu não vou ficar tentando prever coisa aqui, porque provavelmente eu vou errar. Cara, e é bem interessante o que você falou, porque muitas empresas, até mesmo hoje em dia, elas não têm maturidade, eu acho que maturidade, a gente dizer o certo, do trabalho home office, né? Elas somente acham que presencial tem um desempenho melhor. E a gente vê que muitas startups estão dando um ótimo jump com o trabalho home office. Tipo, bom, esperamos que com essa coisa acontecendo o pessoal possa dar uma olhada que o home office é viável sim. Mas conta pra gente aqui, como que você iniciou nessa carreira de dev? Se já vem do sangue, aquele dia eu vi que você postou que o seu pai tinha uma empresa de desenvolvimento, como que é? Cara, meu pai tem uma empresa de desenvolvimento. Meu pai, minha família, do meu pai e minha mãe, eles se conheceram lá em Lençóis Paulista, interior, perto de Bauru ali. E meu pai, quando eles casaram e ficaram juntos e tal, meu pai, ele trabalhava em usina, era peão de usina. E aí ele descobriu não, conheceu alguém, acho, na usina que trabalhava também no escritório, alguma coisa. Não, minto. Tinha um tio meu que tinha uma empresa de software em Lençóis, e aí quando ele tinha tempo livre no dia dele, ele trabalhava o dia inteiro e aí ia para a empresa do meu tio para aprender a programar e tal. E aí ele começou freelando na época, fazendo um software em Clipper, isso em 91, 92. E começou a freelar, ter uns clientes, tinha a empresinha dele, aí foi crescendo um pouquinho. Um dia fez uma parceria com o pessoal lá de Birigui, e aí levou toda a família para Birigui e ele começou a construir a empresa lá. E tem a empresa até hoje, né? Hoje eles têm um RP maluco lá para frigoríficos, o mercado de frigorífico é o que eles atacam. Eles começaram no Delphi e estão no Delphi até hoje. A versão do Delphi mais moderna e tal, eles usam lá. E bom, eu comecei, né, porque estava lá na minha adolescência e não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E claro, né, meu pai tinha empresa, ele falou, não, vai trabalhar aqui, né, vamos aprender e tal, eu fiz curso. Assim, nesse sentido eu tive muita sorte, né, eu realmente fui uma pessoa bem privilegiada nesse sentido de estar num lugar onde logo cedo eu pude dar os meus primeiros passos. E acho que meu primeiro curso de programação mesmo que eu fiz foi foi de Delphi, na finada Microway lá em Birigui. Ela tinha um negócio lá que eles chamavam de tipo de ensino dual system. Sabe o que era dual system? Tinha dois monitores. Você sentava no computador lá e tinha dois monitores, eu nunca esqueço disso. Que aí em um monitor você abria o curso, né? E no outro monitor você ia praticando e tal. Fiz curso de Delphi, fiz curso de Java também. Mas vou ser sincero com vocês, eu nessa época, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu não queria saber de trabalhar, não queria saber de programar, não, era bem vagabundo. Eu aproveitei bem mal os cursos, aproveitei bem mal a oportunidade de trabalhar com meu pai. Trabalhei, mas assim, sempre levando meio nas coxas, assim, não estava muito afim, não.
E quando eu percebi que, na verdade, eu não gostava mesmo de viver no interior, eu tinha vontade de consumir coisas e fazer coisas que não tinha lá, não me identificava muito bem com as pessoas e o estilo de vida do interior também. E aí eu conheci na época, né, uma moça no Orkut e fiz muita amizade com ela, vim para São Paulo algumas vezes. E em 2007 eu falei, cara, eu quero morar em São Paulo, essa porra, eu vou para São Paulo. E eu vim para São Paulo em 2007. Em 2007 eu vim para cá. E aí eu consegui meu primeiro emprego como trainee numa empresa para desenvolver com .NET. Então, eu já tinha a experiência que eu tinha era lá do meu pai, né, dos cursos e da empresa e tal. E eu só consegui esse emprego porque eu já tinha essa, entre aspas, experiência, né? Que na verdade, quando eu entrei no emprego, eu percebi que não valia de nada, que eu não manjava porra nenhuma. E foi aí que começou a minha carreira. Então, em 2007, em São Paulo. Muito show, Gabi. Então, tipo, já veio de berço mesmo, né? É, essa vontade de dar. Nem vontade entre si, que nem você falou que não focava muito, mas você pegou mais de inspiração com seu pai e viu aquela Sim. oportunidade. Gabs, falei com o Júnior há pouco tempo que eu mexo com design, a gente faz interface para alguns sites. Eu sempre falei com o Júnior, eu tenho uma vontade, cara, de entender mais sobre programação, aprofundar mais, para ter aquela noção, para fazer aquela case bem feita. E eu estava querendo iniciar no ramo da programação. Eu queria saber de você, que já está há bastante tempo no mercado, como que eu inicio? Qual o tipo de curso, qual linguagem eu devo começar? Eu devo estudar lógica, banco de dados? Qual rumo, qual norte eu tenho que tomar para ser um bom programador? Vou te dar uma resposta enviesada, tá? A gente está começando essa semana na Lura a Quarentena Dev. É um Opa, programa é um programa que a gente fez especialmente para quem quer começar a programar. Então acessa aí alura.com.br quarentena dev. É um conteúdo exclusivo e totalmente gratuito para quem quer dar os primeiros passos na programação. Agora, obrigado. tirando o jabá, né, tirando aí a resposta enviesada, se eu fosse te falar por onde começar e o que estudar, eu sinto que hoje o problema, assim, né? Você quer aprender a programar? Porra, tem milhares de recursos disponíveis, né? Sim. Você tem tudo quanto é tipo de curso, tanto em inglês quanto em português, tem site, tem tutorial, tem YouTube, nossa, tem assim, um monte de coisa. Então, assim, tudo que você quiser aprender relacionado à programação, ou pelo menos quase tudo, você consegue encontrar de graça na internet. Você Uhum. consegue. Beleza? Isso é um fato, assim. A questão é que o que acontece é que como que você, isso que você está falando, né? O que que eu tenho que estudar, né? Isso é importante, aquilo não é importante. Se você perguntar numa comunidade ou num fórum o que que você tem que estudar, um vai falar uma coisa. Se você perguntar no outro, os caras vão falar, não, isso aí é porcaria, tem que estudar isso Uhum. aqui e por aí vai, né? Então, assim, quando alguém que nunca programou chega para mim e fala assim, o que que eu estudo? Eu acho que a melhor linguagem de programação hoje, para você começar a dar seus primeiros passos, é JavaScript. Por que JavaScript? Se você for programar em qualquer outra linguagem, muito provavelmente você vai ter que baixar alguma coisa, baixar um compilador, baixar uma IDE, configurar um ambiente. Então, todas essas já é uma barreira, né? Já é uma coisa que já é um passo a mais, né? A linguagem JavaScript, por sua vez, é uma linguagem que se você tiver um navegador e um bloco de notas, você consegue executar um código JavaScript. Então, eu sinto que para quem começa, o fato de não ter essa barreira inicial para começar já é bem legal. Agora sim, em relação a que tipo de projeto criar e tal, quem nunca programou, o ideal é que pratique um pouco de lógica mesmo. Pegue lá os programas iniciais, faz uma calculadora, faz uma coisa, uma função que soma não sei o quê. É isso, não tem jeito, né? Não é tão divertido quanto
fazer um jogo ou, sei lá, desenvolver um super sistema complexo, mas, cara, não tem como, né? Programação é uma coisa que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo sobre isso, que não é fácil. E eu falo isso justamente porque com a popularização da programação, muita gente fala assim: ah, não, qualquer um pode programar é fácil, mais ou menos, né? Qualquer um pode programar? Sim, com certeza, mas não é uma coisa fácil. É uma coisa que, para você programar realmente bem e conseguir, que nem eu falei, né? Conseguir desenvolver um jogo, conseguir desenvolver um sistema complexo, alguma coisa que realmente tenha algum valor, né? Vai tempo, né? É tempo e dedicação e um esforço diário e constante. É todo dia construir um pouquinho, estudar um pouquinho para ir construindo conhecimento até você conseguir chegar num nível desse, né? E demora. Não é um processo rápido, requer esforço, dedicação, força de vontade e paciência, porque você vai errar muito. Porque você vai errar muito. Porque você vai